Bem-vindos à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo do G1. Foram convidados todos aqueles que almejam o Palácio dos Bandeirantes. Pela ordem do sorteio, hoje, 31 de agosto, é o dia da gente conversar com Gabriel Colombo. Essa entrevista está sendo transmitida pelo G1 e ficará disponível tanto em áudio quanto em vídeo. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Wallace, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando nossa candidatura e o nosso programa. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que foram nos acompanhar. Muito bem. Militante da área de moradia e de reforma agrária, Gabriel Colombo, de 32 anos, é agrônomo, mestre em ecologia pela Universidade de São Paulo. Nasceu no Rio de Janeiro, cresceu em Minas Gerais e passou a juventude em São Paulo. Atualmente, morando em Piracicaba, interior de São Paulo, é a primeira vez que concorre a um cargo público. Participou da fundação do Partido Comunista Brasileiro na cidade em 2015. Também foi diretor de Ciência e Tecnologia da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Da redação do G1, eu sou o Wallace Lara e a nossa entrevista é com Gabriel Colombo. Candidato, nossa conversa terá 20 minutos a partir de agora. Muito obrigado pela sua presença. E eu queria começar perguntando ao senhor por que o senhor quer ser governador de São Paulo? Bom, Wallace, é importante colocar que esse é um projeto coletivo, não é algo que um projeto individual, não coloquei o meu nome para o partido. A gente fez um debate da importância de apresentar uma candidatura pelo PCB que desse continuidade ao projeto que a gente apresentava nas últimas eleições, coligado aos outros partidos, mas que apresentasse uma proposta radical, popular e socialista, uma frente de esquerda socialista também nesse processo eleitoral. Nós precisamos, pautar a política também da perspectiva e com compromisso com a independência política por parte da classe trabalhadora. Hoje, o que predomina nas propostas, na maior parte das candidaturas, é um compromisso com a grande burguesia, um compromisso com os partidos de direita, naquilo que se apresenta como conciliação de classe. E a gente entende que a eleição no Brasil, e aqui no estado de São Paulo, por ter 2 turnos, no primeiro turno nós precisamos apresentar programa, projeto, que inclusive vá para além das eleições. Então a gente construiu em debate interno, em debate nos espaços que a gente constrói de lutas, um programa de lutas, que vai para além das eleições, que não tem o prazo até o 2 de outubro ou somente o objetivo de ser implementado se a gente ganhar, mas a gente apresentá-lo e conseguir ter capilaridade na sociedade, sobretudo na juventude e na classe trabalhadora. A sua candidatura ela é independente, correto? Sim. E pelo sistema democrático, a gente precisa necessariamente, o governador precisa necessariamente negociar com a Assembleia Legislativa, ou seja, ter base para aprovar os seus projetos. Como que o senhor pretende negociar com a Assembleia Legislativa, sabendo que a gente tem uma infinidade de partidos ali representados e com deputados de vários lugares, várias regiões? Como é que o senhor pretende criar sua base de apoio? Essa dinâmica que se apresenta entre uma coalizão entre executivo e legislativo, e agora muito explícita, inclusive, dentro do governo Bolsonaro, com os diálogos aí com o Centrão, as trocas, o orçamento secreto, etc., é muito danosa para os interesses populares, para a maioria trabalhadora da população. O que a gente pensa em fazer nas propostas, como elas representam melhorias nas condições de vida para todos e todas, de emprego, de moradia, de transporte público, de saúde, de educação, a gente chame a população para participar, atuar e defender essas propostas. Uma questão é a Assembleia Legislativa fechada votando as pautas do governo. Outra coisa é a sociedade mobilizada, a classe trabalhadora, a juventude organizada, pautando essas questões e exigindo da Assembleia Legislativa. Todas as transformações históricas, conquistas de direitos que nós temos, elas foram fruto de mobilização e luta popular. Mas essas mobilizações, candidato, elas nem sempre surtem efeitos. Como é que o senhor pretende negociar para que as suas propostas sejam aprovadas? Então, acho que dá uma intensidade, uma força maior quando você tem o próprio governador, junto com as mobilizações, defendendo essas pautas. Inclusive usando todos os recursos disponíveis no Estado para isso. A gente tem no Estado de São Paulo a TV Cultura, por exemplo, que poderia muito bem pautar e abrir espaço para que sindicatos, movimentos populares, organizações de juventude apresentassem suas demandas e ampliassem o debate público sobre
que vai ser votado. A participação política da população, a gente não entende que pode ser algo restrito a 2 em 2 anos votando nas urnas, mas que deve ser constante no cotidiano, desde o espaço de trabalho, de moradia, de estudo, mas também definindo os grandes temas que interessam à sociedade. Tem que definir, por exemplo, na questão do transporte hoje, a gente tem predominado a dinâmica de concessões, né, para a iniciativa privada que almejam lucro, por exemplo, com as linhas da CPTM 8 e 9 que foram recentemente concedidas para a Via Mobilidade e ganhou, né, inclusive, um apelido popular de Via Calamidade. A gente é a favor do fim, né, dessas concessões e das privatizações, para que a partir do Estado e com participação popular a gente possa garantir um transporte público de qualidade. Agora, né? E a gente colocar isso no debate, né, é fundamental, por exemplo, para reverter essas medidas. Um mecanismo que o governo usa é o do pagamento de emendas parlamentares. No seu governo, como seria? Bom, as emendas hoje, né, elas inclusive vão servir para poder criar currais eleitorais, né, para muitos dos parlamentares, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, e que em última instância não estão necessariamente atendendo às demandas, né, urgentes da população. As emendas são a parte financeira dessa negociação, dessa dinâmica de governar com coalizão com o parlamento. O senhor acabaria com as emendas? As emendas têm que acabar, exato. A dinâmica é o dinheiro público ser utilizado para os fins públicos, inclusive decidido a partir de conselhos populares em diversas instâncias, né, em diversos espaços, desde o Estado, regionais, né, nos municípios, nas empresas públicas, que definam a prioridade dos investimentos. Mas aí, seus projetos não vão ser aprovados. É esse o ponto que eu queria saber como que o senhor vai fazer para negociar com as lideranças. Quer dizer, já que emendas o senhor não pretende pagar. Então, beleza. Como é que vai ser, como será essa negociação? De que forma o senhor pretende negociar? Perfeito, Alice. Eu vou citar 2 exemplos. Assim, né? Primeiro, colocar a questão que não vai ser só o governador negociando, né? Vai ser a classe trabalhadora organizada exigindo esses programas, né? A partir de um debate público, de uma colocação da sua importância. E aí eu vou citar um exemplo de que o SUS, o Sistema Único de Saúde, né, que prevê um acesso integral e universal à saúde, por mais que isso esteja sucateado, com poucos investimentos, né? Foi uma conquista na Constituinte de 88, em que não havia maioria na Constituinte de esquerda, por exemplo. A minoria era de esquerda. No entanto, o debate sobre o SUS ele estava capilarizado em toda a sociedade, fazia parte do acúmulo e das demandas a partir dos sindicatos, dos movimentos de bairro, dos partidos políticos, né, dos movimentos populares. Então, isso pressionou, né, a Assembleia Constituinte para que aprovasse o SUS e uma reforma sanitária. Então, esse é um dos modelos que a gente pensa. E sobre o orçamento, né, sobre as emendas. Agora, a gente tem 16 bilhões de reais aí previstos para o chamado orçamento secreto, que são, né, emendas aí no Congresso Nacional. Uma das propostas, inclusive, que o governo Bolsonaro tem pautado para fazer até o fim desse ano é a privatização do Porto de Santos. Nós somos contra a privatização, sobretudo porque é o maior porto da América Latina, né, é um setor estratégico, a gente tem que ter controle sobre isso, não dá para entregar para o capital privado. E para chantagear, digamos, a população, coloca-se que a empresa que ganhar, né, o leilão dessa privatização vai ter que fazer a conexão, né, o túnel submerso ligando Santos ao Guarujá, que é uma demanda secular da população da Baixada Santista. E no edital que se tem até agora construído é que o custo desse túnel seria de 2,9 bilhões de reais. Ora, o orçamento secreto é 5 vezes mais do que isso. Veja que, né, é utilizado na própria dinâmica das privatizações chantagens para realizar algo que poderia ser feito se as emendas não existissem, se o dinheiro público fosse pautado e direcionado, né, para atender as demandas populares. O senhor citou o SUS e o governo de São Paulo gasta por ano R$1 bilhão para complementar o orçamento de hospitais que recebem pela tabela SUS que não foi reajustada, que não é reajustada por completo desde 2007. No seu governo, esse valor o senhor pretende aumentar, diminuir? Quanto que o senhor pretende gastar com a saúde? Bom, nós para queremos complementar essa rede, né, para ajudar essa rede. Ampliar, né, o investimento na saúde, mas destinar todo o investimento público em saúde pública. Essas complementações, elas também são base, né, do processo de sucateamento do SUS. Por que a gente não investe, ao invés de destinar para os chamados hospitais filantrópicos, que, na verdade, né, ao venderem serviços para o SUS, ganham isenções, né, fiscais, né, ao realizarem esses serviços? Por que a gente não investe diretamente nos
equipamentos públicos para que o próprio SUS possa fazer esse serviço. Essa é uma das pautas que a gente levanta, né? Tanto o fim das organizações sociais de saúde gerindo serviços públicos de saúde, que hoje em São Paulo já gere mais da metade, né, desse serviço é gerido pelas organizações sociais de saúde, que não atende diretamente a esses interesses públicos, né, e sociais, e, por outro lado, essa destinação, né, para hospitais privados, ela tem que acabar. A gente precisa investir todo o dinheiro, né, na expansão do sistema público de saúde, que em São Paulo, tanto nessa dinâmica dos últimos 28 anos de destinar os recursos para a gestão via OS, quanto para complementação de serviços, né, nos hospitais privados e filantrópicos, tem gerado um desmonte do serviço público. Entre 2011 e 2020, houve uma redução de na casa de 8 mil leitos hospitalares, né, no serviço público em São Paulo. A gente precisa ampliar esses leitos, a gente precisa ter capacidade de acabar com a fila dos exames e das cirurgias que existe hoje no SUS. E como vamos fazer isso? Investindo e ampliando os equipamentos públicos de saúde. E aí, se permite dar continuidade nesse tema, as OS elas têm um agravamento porque elas vão tratar a saúde como um custo, como um gasto, e não como um direito que precisa ser assegurado para toda a população. O senhor pretende romper os contratos com as OS? Exato, a gente pretende auditar, né? Isso é algo que a gente pretende fazer desde o início, né, de um governo comunista no estado de São Paulo, auditar esse contrato, né, os que infringirem, né, as contratações. E o que o Sindicato dos Médicos, por exemplo, tem apontado é que a maior parte deles infringem, né, das OS infringem os contratos e não atendem aos interesses públicos. Então é possível, né, acabar com esses contratos, fazer uma encampação desses serviços e assumi-los, né, pelo próprio Estado, né, essa gestão. Porque as OS impõem uma dinâmica de acabar com os concursos públicos, né, a pejotização, contrata como pessoa jurídica, terceiriza, quarteiriza, faz um enxugamento de equipes e com menos equipe, né, com o servidor, né, médico, enfermeiro, enfermeira, né, precarizado, o serviço de saúde também vai ser precarizado. A gente precisa ter boas condições de trabalho e condições também da população participar, né, definindo as prioridades, acompanhando a execução desse serviço, né, a partir dos conselhos, né, nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, etc. Candidato, vamos falar agora de segurança pública. Perfeito. O seu plano de governo prevê a desmilitarização da polícia. Eu queria saber do senhor como que vai ser possível superar os problemas da segurança pública em São Paulo e se tem proposta prática para o problema da criminalidade que vem ocorrendo no Estado. O que o senhor pretende fazer exatamente relacionado à segurança pública e particularmente a administração das polícias militar e civil? Wallace, a principal política de segurança pública que a gente precisa fazer no estado de São Paulo hoje é o enfrentamento à desigualdade social, a geração de emprego, a garantia de acesso à educação, à saúde, ao lazer e à cultura. A gente tem uma desigualdade social muito elevada e isso se apresenta inclusive nos números da segurança pública. Partindo do emprego, 34% dos jovens negros no estado de São Paulo estão desempregados. Os jovens negros são as principais vítimas dos homicídios praticados pela Polícia Militar e os jovens negros também são, né, o principal grupo das pessoas encarceradas no estado de São Paulo, inclusive entre os presos, né, provisórios que são na casa de quase 100 mil presos provisórios, ou seja, estão com restrição de liberdade, né, estão encarcerados sem terem ido a julgamento. Então, o primeiro ponto que a gente coloca é isso: a gente precisa rapidamente promover uma política de geração de emprego e melhoria dos salários no estado de São Paulo. Essa é a principal, né, política de segurança pública que nós precisamos fazer. A segunda questão, que diz respeito à desmilitarização. A resposta na segurança pública nos últimos 30 anos tem sido militarização, violência policial, equipamento para a polícia, e ninguém se sente mais seguro. Acho que se a gente pergunta, alguém está se sentindo seguro no estado de São Paulo, sobretudo na região metropolitana hoje, vão ser poucas pessoas que vão dizer que sim, né, me sinto seguro. Então, e a política, né, de segurança pública também é muito movida por uma dinâmica, né, chamada de guerra às drogas, né, que a partir da criminalização das drogas promove uma guerra, na verdade, né, aos pobres, porque provoca a violência, o encarceramento em massa, né, e o extermínio, sobretudo da juventude negra nas periferias do estado de São Paulo. A gente entende que as drogas não são um caso de criminalização, né? Não são um caso de punição, mas são uma questão de saúde. Mas é uma decisão federal, né? No Brasil não há um regime de leis estaduais que, por exemplo, permitissem a descriminalização das drogas por estado. Perfeito, Alice, né? Desculpa até interromper. Não.
Mas a gente tem que entender que o estado de São Paulo, né, é o estado mais populoso e responsável por 1/3, né, do PIB do país. Então tem uma influência sobre o que é decidido nacionalmente também muito grande. As questões que a gente coloca, como eu disse, são um programa não somente de governo, mas um programa de lutas. Então a gente não pode se abster somente aquilo que se restringe ao que a gente pode fazer na canetada. Mas a importância da gente pautar o nosso programa no debate público, né, apontando de fato, quais são os verdadeiros caminhos, né, para a superação dos problemas aqui no estado de São Paulo. Candidato, no seu programa de governo, o senhor diz o seguinte, que uma das metas é quintuplicar o salário mínimo. E aí o senhor cita dados do DIEESE, né, e coloca o seguinte, que vai lutar para que o piso salarial também seja quintuplicado para todos os servidores públicos. Como é que o senhor pretende quintuplicar a arrecadação? Bom, primeiro, acho que é importante dizer que o salário no estado de São Paulo ele é muito baixo, né? Isso diz respeito à precarização das condições de vida das pessoas diretamente, né? Metade dos trabalhadores ocupados no estado de São Paulo em 2021 recebeu até R$ 1.800. Isso é menos do que um salário mínimo e meio. Se a gente quer construir uma sociedade que de fato seja de riqueza e fartura para todas e todos, isso deve, né, ser realizado uma melhoria dos salários. E para já. A gente entende que a forma de fazer isso passa, primeiro, né, por uma reforma tributária que também nós vamos nos colocar no debate nacional para isso. A arrecadação hoje, ela tem como principal imposto o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é extremamente regressivo, ou seja, os pobres pagam proporcionalmente mais impostos. E a gente tem muito pouco imposto incidindo, né, sobre as fortunas, sobre lucros e dividendos. Então a gente propõe uma reforma tributária que vai isentar na fonte, né, de imposto de renda até 5 salários mínimos, mas que a partir disso vai ter um imposto progressivo que hoje, né, se pega 27%, cobra, né, igualmente para alguém que é multimilionário e alguém que é um funcionário público que recebe R$30 mil, paga a mesma porcentagem de imposto. Isso é um absurdo. E os lucros e dividendos são muito pouco taxados ou quase nada taxados no Brasil. Então, quem vai pagar por esse processo vão ser, né, os mais ricos. Isso tem que ser cobrado diretamente na fonte da renda, do lucro e do dividendo. Esse é um primeiro ponto. E o segundo o Estado de São Paulo precisa se desenvolver economicamente. A dinâmica dos 28 anos de governo do PSDB foi de privatizações, né, e de austericídio fiscal. Então, restringir o investimento público e retirar a participação do Estado da economia. Isso entregou na mão de grandes empresas e que são, sobretudo, né, de multinacionais, são de outros países, de países do centro do capitalismo, que definem quando vão fechar uma fábrica, quando vão abrir. Agora, a gente tem visto, inclusive, uma desindustrialização no estado de São Paulo. Fechamento da Ford, da LG, da Caoa Sherry. A gente teve um processo de privatizações de empresas públicas, desde o Banco Estatal, Banespa, da Telesp, das distribuidoras de energia, da Companhia Siderúrgica, né, Paulista, Cosipa, que promoveram um processo de redução de trabalho, de demissão de trabalhadores e de precarização das condições de trabalho. Isso também influiu, né, para a redução salarial no estado de São Paulo. Então, acabar com as privatizações, reestatizar e ampliar o investimento do Estado na economia para, inclusive, atender as demandas populares por energia mais barata, água, saneamento, né, pelo próprio emprego, acesso universal às telecomunicações, é fundamental. Inclusive, trazendo as universidades e institutos de pesquisa em conjunto. Isso vai permitir gerar mais empregos de mais qualidade que vão contribuir muito por esse aumento salarial no estado de São Paulo. E aí, para finalizar, já te passando, a reabertura dos concursos públicos. Na rede estadual de ensino, por exemplo, desde 2013 não tem concursos públicos. Em São Paulo, a gente tem 19 institutos de pesquisa. Eles têm vacantes entre 57% e 59% dos cargos técnicos científicos. As pessoas se aposentaram e não teve novos concursos públicos. Foi ótimo o senhor ter citado a questão da educação, porque era a pergunta que eu queria fazer para o senhor. Exatamente isso. O que o senhor pretende fazer para a educação? Lembrando que a gente tem uma defasagem muito grande no ensino médio, nós temos problemas com a alimentação das crianças que às vezes que precisam se alimentar nos finais de semana e nas férias. Qual é a ideia do senhor? A escola integral? O que o senhor pensa em fazer em relação à educação? Bom, nós temos um programa de educação para todos os níveis. Mesmo, né, a creche e a pré-escola sendo mais restrita, né, de responsabilidade dos municípios, a gente não pode se eximir de atuar sobre isso. Hoje há uma necessidade muito grande da expansão das creches em período integral.
tanto que é, né, o período da educação em que mais tem, né, matrículas em escolas privadas, porque não tem vagas nas creches públicas. Então a gente precisa ter essa ampliação com qualidade, né, valorizando os profissionais, com contratação de pedagogos e pedagogas que estão, em grande parte, desempregados. No ensino básico, né, do fundamental ao médio. A gente precisa ter, né, uma revogação, lutar pela revogação da reforma do ensino médio, que é uma precarização das condições de ensino para a maioria da juventude, sobretudo a juventude trabalhadora, e conseguir garantir a escola em período integral, mas uma escola de qualidade, né, que tenha espaços também de cultura, de arte, de esporte, né, que os profissionais sejam valorizados, então a reabertura desses concursos públicos e que recebam esse piso que é calculado, né, pelo DIEESE, como o que deveria ser o salário mínimo no estado de São Paulo, e também criar as condições de permanência do jovem na escola. Isso passa por reforma e ampliação das estruturas, né, dos equipamentos da educação, que hoje são muito precários, tem obras paralisadas há 7 anos. Eu estive visitando aqui na Zona Sul de São Paulo, tanto uma construção de uma quadra poliesportiva quanto de uma nova escola estadual paralisadas, né, há 7 anos. Isso é um absurdo, né? Há uma demanda muito grande para isso. Então, criar as condições para que o jovem se sinta acolhido, tanto por um profissional que é valorizado e tem condições, né, adequadas de trabalho, quanto uma estrutura que diga, não, venha, né, você vai ser formado. E para isso a gente precisa ter oportunidade de emprego também, né, para os pais dessa juventude, para que não necessite os jovens já estarem trabalhando nessa idade. Vou aproveitar que o senhor tem 20 segundos e eu queria saber o que o senhor vai fazer com obras paradas, mas tem que ser rápido. Perfeito. A gente vai retomar urgentemente, porque a Construção Civil permite retomar rapidamente, né, o emprego, o nível de emprego, gerar empregos. E a partir de uma empresa de construção civil pública, né, para a gente retomar as obras paradas e implementar um grande programa de habitação popular no estado de São Paulo. Candidato, muito obrigado. Nós completamos agora 20 minutos de entrevista. Eu agradeço muito a oportunidade de conhecer as suas ideias. Wallace, eu agradeço aqui o espaço e quem quiser acompanhar mais, nos sigam pelas redes sociais para acompanhar nossa campanha. Muito bem. Termina aqui a nossa entrevista. A íntegra de todas as conversas com os candidatos ao governo de São Paulo estão disponíveis no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou o Wallace Lara e me despeço por aqui. Até a próxima.